Oi pessoal, bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje vamos descobrir como está ou como estará o seu mês de novembro, ok? Então para isso eu peço que você escolha entre as opções de número 1, a vela verde, número 2, a vela roxa ou número 3, a vela azul. Vamos começar aqui pela vela de número 1, a cor verde. Então, como será novembro para o grupo 1? Rei de copas, 7 de copas, o mago, 3 de espadas, 10 de ouros, 9 de ouros, rei de paus e 10 de espadas. Deixa eu ver se tá no enquadramento. Sim, ok. Então, aqui a gente tem vocês, né, do grupo 1, vibrando na energia mais emotiva, né, tentando ali lidar com o campo das emoções diante de várias áreas que possam interferir, né, nas suas emoções. Você tendo um certo controle, mas ao mesmo tempo não querendo muito dar vazão para essas emoções, não querendo se contaminar por elas, né, sejam boas ou ruins. É como se você quisesse ter um pouco de distanciamento emocional, né, ainda que não sentisse que deveria ser mais racional, sabe? Que é como se você permitisse mesmo ter um lado emocional ativo, porém não ficar muito tempo ali ou não deixar te contaminar, seja positivamente ou negativamente, tá? É uma atitude um pouco mais madura, né, nesse sentido, porém tem que observar padrões emocionais, se isso pode ser uma situação de escapismo ou uma situação de não querer lidar com as emoções, assim, por alguma questão mais profunda de medo, insegurança, enfim. Mas no tom geral aqui existe uma certa maturidade, só precisa ver. Porque às vezes vão ter situações que é importante a gente respeitar o nosso lado emocional, né? E aí a gente fica querendo controlar muito e, e não dá vazão para um momento que deveria dar vazão, sabe? Seja uma emoção muito positiva, que às vezes você se coíbe, tipo, não posso sentir tanta felicidade assim, né? E fica com uns pensamentos do tipo, felicidade logo acaba, então eu não vou ficar me empolgando muito. E às vezes seria muito importante essa empolgação, né? Viver isso. E também emoções ruins, do tipo, eu não quero olhar para minha tristeza e só vou trabalhar, seguir com a vida sem focar muito. Mas talvez poderia ser muito importante trabalhar a tristeza, olhar para ela, tá? Mas assim, no tom geral, se você fizer essa reflexão e ainda assim for um momento que você sente que não é para se conectar tanto com esse lado emocional, provavelmente vem de um lugar bem maduro que está fazendo uma reflexão saudável e consciente, ok? E aí vamos para umas áreas mais específicas. Relacionamentos. Bom, 7 de copas. Se você está com alguém, aqui a tendência é você conseguir fazer movimentos positivos para a relação, você conseguindo ter uma ideia ou fazer algo que vai ser muito bom para a relação. Se você está à procura de alguém, tem aqui uma tendência de conhecer alguém, né, de materializar esse desejo, essa vontade de acontecer, né? Então, existe sim a possibilidade de contatinhos, a possibilidade de se conectar com alguém. E se você estiver numa situação mais de enrosco, né, uma situação um pouco mais enrolada, com um parceiro ou mais parceiros, enfim, você quer uma resolução, aqui mostra um pouco de dúvida no que fazer, né, que atitude tomar, como movimentar essa situação ao seu favor, tá? Tem uma certa questão aqui de não saber bem o que fazer, ok? Mas assim, é um momento de dúvida que com reflexão e sabendo que você pode conseguir o que você quer, porque essa carta aqui fala muito dessa sorte do tipo, você conquistando algo dentro do campo amoroso
que é aquilo que você realmente quer, tá muito forte aqui. Então, quem já tá no relacionamento que tá bom, tende a melhorar. Quem tá no relacionamento que tá complicado, com paciência, consegue encontrar uma solução e manifestar o que você quer, mas aqui acaba levando um tempinho a mais. E quem está solteiro à procura de alguém tem boas chances de achar essa pessoa, né, de conhecer alguém, ok? Já dentro da situação de prosperidade, né, conquistas materiais, a gente saiu com a carta do mago, mostrando que você tem capacidade esse mês de, com os recursos próprios, né, ter uma ideia, ter uma sacada e mudar a sua situação. Então aqui existe sim a possibilidade de ganhos a partir de você mesmo, tendo boas ideias, uma boa comunicação, encontrando as pessoas necessárias que podem te ajudar a ter mais prosperidade, a ter ganhos financeiros, né? Então aqui está muito indicado para você ouvir as experiências dos outros, né? A expertise do outro, mas também filtrar a partir da sua intuição. E aí tentar adaptar essa situação para a sua realidade vai fazer com que você cresça bastante esse mês e consiga coisas muito positivas dentro da área material e financeira, ok? Já na questão de amigos, existe aqui uma necessidade de curar algo, curar alguma relação, ou pedir perdão, ou perdoar alguém, né? Talvez não seja possível pedir perdão diretamente para a pessoa, mas você se perdoar, você perdoar a pessoa no seu coração, enfim. Só pede uma limpeza mesmo das emoções e não precisa necessariamente voltar a falar com a pessoa, mas tentar processar o que foi vivido com alguma amizade específica e tentar seguir adiante, mas com o coração tranquilo, com perdão, com cura. Assim, é claro que processos de cura e de perdão às vezes demoram muito, mas se você der o primeiro passo esse mês, provavelmente aqui já vai começar uma transmutação nos sentimentos e uma melhora nesse campo das amizades. Mas é importante dar uma olhadinha para aqueles que ou fizeram você sofrer ou você fez sofrer e tentar colocar paz diante desse fato, né, diante dessa história que você viveu, tentando a paz através da cura e do perdão. Já aqui na área de trabalho, tem prosperidade, tem abundância, tem você conquistando reconhecimento, conquistando uma posição legal no emprego, ou conquistando algo que você queria muito, né, dentro da área de trabalho. Tem conquista aqui, tem dinheiro entrando, tem esse fluxo até com o mago também, mostrando muito que a parte profissional está em prosperidade, está numa energia muito positiva e que existe realização interna, você trabalhando e sendo reconhecido, você sentindo que o seu trabalho dá fruto, sabe? Que seu trabalho reverbera na mente das pessoas, reverbera também assim as pessoas sentindo que podem contar com você e que seu trabalho é muito bem feito, então recorrem a você também, sabe? Então tem essa positividade muito boa aqui no âmbito do trabalho e da prosperidade. Com relação à família, 9 de ouros, momentos agradáveis em família, momentos de usufruir daquilo que tem, seja materialmente, seja um momento que não envolve matéria, mas que envolve um prazer, sabe? Assim, ir a um parque, ter um momento muito agradável. Não é nada que você precisou pagar, talvez, né, se você foi de carro, ou de ônibus, ou de metrô, enfim, teve alguma quantia envolvida. Mas aqui é como se você pudesse usufruir tanto porque você tem dinheiro extra para poder usufruir, quanto também momentos tranquilos, sabe? Momentos assim que eu tô em casa, tô no meu lar e aí a gente tem uma tarde gostosa, uma tarde de riso, uma tarde de jogos, enfim. Não precisa ser necessariamente algo que você tenha que ir na rua, fazer e gastar um dinheiro, mas aqui fala muito desse momento de aproveitar com o que você tem, né? E momentos muito favoráveis para isso em família. Já na parte da espiritualidade, energia do Rei de Paus, uma ótima energia. Você conectado com uma sabedoria maior, você conectado com o divino, ou conectada, né?
O Rei de Paus mostra, na verdade, uma energia. Tem um princípio aqui masculino, um princípio de alguém estável dentro da área da espiritualidade, alguém muito sábio, alguém com uma postura mesmo de rei, uma postura de eu já tenho algum domínio sobre mim e sobre o que eu posso atingir, eu já tenho algum conhecimento sobre a espiritualidade e eu sei colocar isso em prática na minha vida, porque o Rei de Paus é totalmente conectado com a espiritualidade. E aí a espiritualidade pode ser muita coisa, pode ser uma religião, pode ser uma coisa mais pulverizada também, sim, só um sentimento, só uma fé. Você não sabe explicar muita coisa, você não entende muito da doutrina, mas que ainda assim você sente algo que você está conectado e que esse algo está te ajudando, esse algo está com você, esse algo tem te amparado, né? Seja uma sensação que é você com você mesmo, sabe? Seu eu superior, e você sabe que você pode contar com você, que você vai sair dos desafios, você vai conseguir dar a volta por cima, sabe? Essa crença sobre si mesmo também muito forte aqui. Então tem uma energia muito boa para qualquer tipo de conexão que você faça com o mundo invisível. Já com relação à saúde, aqui tem uma necessidade de descanso, uma necessidade de talvez ter mais momentos de pausa durante o dia e mais momentos de repouso, de realmente assim, não é nem repouso, mas é como se pedisse aqui para você ter mais tempo de ócio e de qualidade nesse ócio, sabe? Não tanto, para me distrair eu faço alguma coisa que estimula tanto a minha mente que eu saio mais cansado do que restaurado, né? Então, aqui pede um pouco essa percepção da mente. Cuidado com a sua mente, porque a mente pode estar atrapalhando um pouco a sua vitalidade. Então, não ter momentos de lazer que envolvam tanto a mente, né? Que você precisa prestar atenção, que você precisa ficar lendo necessariamente, sabe? A não ser que você já tenha uma relação, por exemplo, com a leitura de livro, que é algo que para você descansa. Aí tudo bem. Mas aqui é como se pedisse assim, descansa a mente, não force tanto a mente, né? E aí isso vale para, por exemplo, evitar um pouco o celular, evitar um pouco séries e filmes, se isso também você sente que às vezes no final do dia você tá cansado, sabe? Teve muito estímulo visual, teve muito estímulo mental. Dá uma olhada nisso para você resgatar a sua vitalidade, mas é porque essa vitalidade aqui está sendo drenada através da mente, né, de pensamentos excessivos, ou de ficar prestando muita atenção, enfim. É claro que você pode fazer algumas atividades de foco, né, que seriam interessantes, assim, para fortalecer isso, principalmente atividades meditativas, né, que você precisa estar um pouco ali no controle da mente, mas ao mesmo tempo tem todo um poder restaurador por trás da meditação, que já é comprovado cientificamente, né. Agora, evitar um pouco esses estímulos excessivos que possam prejudicar seus pensamentos, que você possa acabar ficando mais ansioso, mais preocupado, mais angustiado, enfim. Dá uma evitada aqui que a vitalidade volta para você. Essa leitura aqui de saúde não é destinado para falar sobre doenças, é mais para falar um pouco dessa qualidade de vida, né, que a gente pode estimular a partir de coisas pequenas, tá? Aqui não é uma carta que pode falar, porque é uma carta um pouco mais pesada, mas que não está falando que você vai ter uma doença, alguma coisa assim, não. A minha leitura é muito voltada na área de saúde para vitalidade, para momentos em que você pode resgatar por 5 minutos um pouco mais de qualidade de vida, de tranquilidade mental, de tranquilidade emocional, tá bom? Então a minha leitura é mais voltada para fazer esse tipo de análise. E agora a gente vai ver aqui um conselho. Para esse mês. Olha, o conselho é o X. Sou nada para ser o todo. Mostrando o seguinte, aqui, o seu conselho energético, tenta se conectar mais, né, com essa espiritualidade, mas tenta vivê-la diariamente. É como se aqui você sentisse que está conectada com algo muito maior, ou conectado, né, com algo muito maior, e que existe uma energia que te conduz, sabe? Um movimento natural que tem te conduzido para ter as experiências necessárias e os aprendizados necessários. Quando você se conecta com essa energia, quando você se conecta com esse pensamento, com essa vibração maior, é como se
o universo fosse proporcionando para você e desbloqueando também muitas situações. E na maioria das vezes positivas, porque aqui é como se você entrasse no seu fluxo natural, você não está forçando situações para sua vida, né? Porque quando às vezes você força situações, vem o sentimento de dureza, de eu não estou conseguindo, né? Quando você força demais e a coisa não anda, mas você insiste naquilo, começa a doer, começa a se machucar quando você faz esse movimento. Mas quando você flui no que a vida está te proporcionando, parece que vem mais leve os aprendizados, sabe? Não dói tanto, não chicoteia tanto assim a gente, porque a gente não tá tentando controlar, a gente só tá vivendo. Você entrando nesse fluxo, as coisas começam a ser mais fáceis, ou pelo menos mais leves, ou pelo menos não te atingem num nível muito intenso, sabe? E não é fácil não encontrar isso. Porém, aqui esse mês tem uma tendência maior para você conseguir se conectar, né? Talvez do que em outros períodos, em outros momentos da vida. Aí precisa aqui de um silenciamento interior e também de uma intuição muito aguçada para você se guiar a partir dela. Que aí você vai estar conectado com esse X aqui, com o todo. Porque a sua intuição vem a partir da sua verdade, vem a partir do que você tem que viver e dos avisos que você tem que perceber e dos alertas que você pode, né, não precisar passar por eles. Então, deixa que essa voz seja o seu comando e as coisas vão se abrir para você, tá bom? Essa aqui foi sua leitura. Se você gostou, comente aqui embaixo e curta e compartilhe também para mais pessoas essa mensagem, ok? A gente se vê na próxima leitura. Vamos agora para o grupo de número 2, a vela roxa. Vamos lá. 5 de paus, 5 de ouros, a torre, 9 de espadas, cavaleiro de ouros, cavaleiro de paus, opa, caindo tudo aqui, pajem de espadas e 4 de ouros. Bom, grupo número 2, você abre com a energia do 5 de paus, né? É uma energia um pouco de certos conflitos, de certas preocupações, mas aqui mostra assim que para esse mês não olha muito para situações e já pinta um cenário catastrófico, porque pode ser que não seja tão catastrófico assim, se você não der poder para que seja catastrófico, entendeu? Então é como se falasse assim, olha, se vier uma situação mais difícil, avalia bem, percebe bem, joga um olhar de 360 graus, né? Para você ver se realmente é algo muito difícil de passar, é algo terrível de se passar, ou algo que assim você sente que não vai ter forças para superar aquilo, porque a tendência é que você tenha, na verdade, mas você só está pintando um cenário muito difícil e que às vezes, se você não pesar tanto na ansiedade, na preocupação, você vai encontrando soluções para isso, tá? Mas adversidades podem vir sim. Conflitos e questões para serem resolvidos pode chegar até você. Com relação aos relacionamentos, aqui está falando de um desses conflitos que pode vir dentro da área de relacionamento, 5 de ouros. Aqui pode ser que você tenha uma tendência a vibrar na escassez. Então, se você estiver se relacionando com alguém, pode ser que venha à tona certos sentimentos de não merecimento, de não se sentir capaz, de não ser bom o suficiente, sabe? Então, tenta cortar com isso, cortar essa sensação, né? Buscando assim, por exemplo, se você sente que não está fazendo o suficiente, busca uma solução para isso, sabe? E não tanto ficar pesando na mente essas questões, sabe? Essas preocupações. Se você tiver numa situação meio complicada de relacionamento, aqui pede um cuidado, uma reavaliação, sabe? Para poder lidar melhor com a situação, porque realmente está um pouquinho complicado aqui para achar uma saída mais rápido e fácil, né? Porque o 5 de paus acaba interferindo e o 5 também, o 5 de ouros também.
Então, se você estiver numa situação complicada, pode ser que você ainda fique algum tempo nessa situação complicada até as coisas se abrirem realmente para você. E pode se abrir se você fizer um exercício mental de ver novas soluções, de buscar novas oportunidades para você virar o jogo a seu favor. Se você não estiver se relacionando e buscando esse relacionamento, aqui mostra que precisa ter algum tipo de cura primeiro e algum tipo de amor próprio ser estimulado, que talvez ainda não chegue para você essa pessoa, e enquanto não chega, trabalhe o amor próprio, trabalhe a valorização sobre si mesma, o reconhecimento de que você é uma pessoa incrível e que pode sim viver relacionamentos incríveis igualmente, mas precisa trabalhar um pouco questões de baixa estima, questões de não amor próprio, de não merecimento, enfim. Aqui tem trabalho para ser feito, tá? Na parte amorosa. Ainda, né? Talvez você já venha fazendo, mas aqui precisa desse entendimento emocional e até terapêutico para poder superar algumas situações ou cicatrizar algumas feridas, curar algumas feridas também. Já quando a gente fala de prosperidade na sua vida, aquisições materiais, enfim, questões financeiras, aqui também pode ter uma certa questão a ser resolvida, um certo conflito, porque é preciso reestruturação e também é preciso buscar fazer talvez do zero, sabe? Aqui não é para abandonar um projeto, literalmente, mas é tipo assim, olhar lá para a primeira fase. O que pode ter errado ali na primeira? Vamos tentar recuperar agora? Na segunda fase do projeto, qual foi as situações que não caminharam muito bem? Será que agora não precisa de uma reavaliação e tentar fazer funcionar mais? Então é como se essa carta da torre pedisse para você olhar para o passado e ver os pontos fracos daquilo que você está almejando financeiramente ou daquilo que você está tentando, tipo, juntar um dinheiro para realizar um sonho, sabe? E ver lá atrás o que precisa ser mudado, né? Como é que é a postura que eu tenho que ter para chegar mais perto do que eu quero materialmente? E identificar padrões que talvez não estão fazendo fluir nesse caminho ou não está dando muito certo, né? Então é uma reanálise mesmo do que pode ser melhorado. E naquilo que você quer começar, assim, algo novo, um projeto e tudo, desde o início comece diferente, talvez de outras vezes que você conquistou algo, sabe? Que pede uma transformação renovada, principalmente renovada, tá? Não é necessariamente aconselhável você largar tudo e começar do zero se você já começou alguma coisa. Se isso tiver acontecido, só volta para o passado e tenta rever, tá? Mas se você está começando algo do zero agora, é como se fosse um alerta assim. Tudo que você está pensando, dá uma repaginada, porque talvez você precisa começar a olhar ali do zero e ir mudando uma coisa de cada vez, sabe? Que pode ser que você construiu um passo a passo que não vai ter viabilidade a longo prazo, a médio prazo, enfim. Então dá uma olhadinha, revisita os pontos para ver se realmente não pode ser mais eficaz ou mais efetivo alguns ajustes, né, que vai trazer realmente a conquista material que você deseja. Com relação aos amigos, também temos momentos aqui de entraves, tá? Pedindo para que você tome cuidado com alguns tipos de relacionamentos, no geral, né? Aqui foi relacionamento amoroso, 5 de ouros, a gente tá vendo aqui amigos. Então, amigos de trabalho, alguns grupos de amigos, enfim. Dá uma olhadinha se você não tá ouvindo demais, né? Se não tá rolando uma fofoca, se não tá rolando um disse-me-disse. Tenta sair disso, não pega pra você. Se tem algum conflito e você tá tomando dores, não pega pra você. Cuidado com o que você fala e observe bem o que estão falando pra você. Porque pode ser que tenha aí alguém manipulando, alguém mentindo, alguém fofocando, alguém querendo tirar uma vantagem, alguém querendo fazer com que você erre, com que você faça alguma coisa que não é legal ou fale uma coisa que não é legal, tá? Então, muito cuidado nesse mês com os amigos. Não é para apontar dedos, não é para brigar, mas é só para você ficar atento e silenciar mais, tá? Já na área do trabalho, Cavaleiro de Ouros, mostrando um pouquinho mais de situação controlada.
Aqui tem movimento no trabalho um pouco mais lento, mas um movimento estável, um movimento sólido. Então, assim, às vezes você pode estar pensando, eu queria já estar progredindo mais rápido. Mas faz esse feijão com arroz aqui direitinho, que aí sim a coisa deslancha, sabe? Eu gostaria de estar ganhando muito mais, porque o Cavaleiro de Ouros tá com um ganho, assim, mediano, né, de sobrevivência. Mas continua assim, não joga tudo pro alto, porque isso aqui tem garantias de sucesso, tem garantias de você caminhar com mais solidez, só que você ainda está caminhando um pouco devagar, mas faz parte. Isso aí vai te trazer um pouco mais de segurança lá na frente, de reconhecimento lá na frente, sabe? Até de casca grossa para enfrentar certos desafios lá na frente, porque aqui você trabalhou o equilíbrio, trabalhou a estabilidade, trabalhou o comedimento, né? Então tem condições de você prosperar e condições de você aguentar também qualquer outra situação um pouco mais chatinha que venha lá na frente, porque o garantido você já tem, né? O básico está garantido aqui na área do trabalho. Se você tiver à procura de emprego e tal, mostra um pouco mais de demora, mas você persistindo tem chances boas de você virar a página e virar esse jogo, tá? Porque Cavaleiros de Ouros é um trabalho diário, ele sabe trabalhar diariamente, tipo, diariamente ele vai e volta para cuidar das suas abelhas aqui nesse tarô, né? Um tarô mitológico. Então é como se ele não se importasse o quanto de quilômetros ele tem que percorrer, mas todo dia ele vai percorrer com muita dedicação, sabe? Todo dia ele vai lá naquele lugar, ele vai fazer o seu trabalho e vai voltar. Pode ser cansativo, pode ser demorado, mas essa é a obrigação dele e ele faz. E ele faz muito bem feito, como se fosse isso aqui. Então, para quem está procurando emprego, continue, porque tem chances de chegar para você, ainda não talvez nesse mês, mas é como se a sua dedicação, a sua persistência fosse te garantir algo mais lá na frente muito promissor, ok? Com relação à família, momentos legais com a família, momentos de diversão. Pode ser que tenha até assim muitos eventos acontecendo, sabe? Ao mesmo tempo, você tendo que se deslocar, você tendo que fazer e tudo mais. Se você não tem uma proximidade tão grande assim com sua família, aqui mostra você tendo isso com a família que você escolheu, né? Que às vezes são amigos, são, enfim, outras pessoas. Então, a família que você escolheu para você também, movimentando muito a sua vida, tendo muito dinamismo, tendo muita coisa para fazer, muitos encontros ou muitos afazeres aqui também para você, tá? Página de espadas, a gente tá falando aqui de espiritualidade, mostrando que talvez existe uma pouca conexão esse mês com a espiritualidade. Se isso é algo importante para você, reze mais, né? Ou tenha suas práticas que você goste, assim. Mas aqui é como se a carta falasse assim, fale com a gente, se comunique, por isso que eu falei rezar. Ou faça seus mantras, sabe? Mas é como se a espiritualidade aqui pedisse para você verbalizar mais o que você quer, verbalizar mais ajuda, pedir mais proteção, enfim. Se você já tem um grau de conexão aqui com essa espiritualidade ou com algo mais do mundo invisível, vai estar um pouquinho baixo esse mês, tá? Vai ter algumas questões assim, como se você estivesse vivendo mais o mundo das ideias e não tão um mundo que você não possa controlar. Porque as nossas ideias a gente controla, né? A gente, assim, não que a gente controle 100%, mas é como se você pensa o que você pensa, às vezes você escolhe o que você pensa, às vezes você não escolhe, mas é tudo produto seu. É produto seu, do seu íntimo, do seu conteúdo interno. E aqui é como se talvez você ficasse tão dentro de si que nem a espiritualidade dá passagem, né? Que nem a espiritualidade consegue te acessar, porque você vai acabar se fechando um pouco mais dentro do seu mundo, das suas ideias, das suas preocupações, das suas angústias. Então, o conselho é, se você gosta, se você busca essa ajuda espiritual, peça mais, ore mais, fale mais, verbalize mais, sabe? Na parte mais de comunicação mesmo e também aqui pode indicar meditações, né? Cartas de espadas, enfim. Pode indicar, sim, meditações e algumas práticas de conexão através da escrita, da fala,
ou dos pensamentos, né? Do poder da intenção também. Aí a gente vai para o 4 de ouros, que vai falar da saúde. A minha leitura de saúde é sempre sobre vitalidade e coisas que a gente pode fazer práticas para melhorar nossa qualidade de vida, nossas sensações mais gostosas, não tanto de saúde em si, não falo sobre doença e essas coisas. Então, o 4 de ouros, dentro da minha visão, ele tá falando assim para você não se apegar tanto a certas situações que possam causar algum tipo de preocupação no seu lado emocional, né? É como se falasse assim, olha, não se apegue ao que pode acontecer com você, não se identifique com momentos difíceis como se, ai, sempre tem coisas difíceis demais na minha vida, não se identifique com essa ideia, sabe? Aqui fala muito nessa questão de você tomar cuidado com o que você pensa sobre o outro, cuidado com seus apegos mentais, seus apegos emocionais, sabe? Porque isso pode estar minando um pouco a sua energia, a sua vitalidade. Então, como solução, poderia falar para você se conectar um pouco mais com a natureza, pisar na terra, sabe? Ou poder tomar um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de mar. Seria muito bom você estar conectado de alguma forma com a natureza. Ou mesmo ir num parque, deitar um pouco na grama, assim, sentir o vento, sabe? Para dar uma acalmada nesse lado emocional, nesse lado mental, que pode às vezes ir muito para um lado de preocupação, de negativismo, de ver sempre o copo mais vazio, sabe? Que é natural. Todo ser humano passa por momentos positivos e momentos negativos na sua vibração. Às vezes a gente tá mais positivo mesmo, vendo a vida com um brilho, e tem momentos que a gente vê tudo cinza e tá tudo bem. Só que aqui é como se pedisse assim, cuidado para você não ir muito para esse lugar do cinza o tempo inteiro, sabe? Então se conecte com a natureza porque ela vai te dar uma acalmada, ela vai te entregar beleza, né? Que quando você tá na natureza você vê esse lado mais belo, né? Da criação, de como a gente foi criado aqui. Então você estando em contato com beleza também te traz um pouco mais essa sensação de que às vezes tem coisas que a gente nem dá valor e são tão bonitas, sabe? São tão boas de serem contempladas. Aqui até talvez também há museus. Pode ser muito bom para você ver obras de arte, ver criações vindas de cabeças muito diferentes e que traz uma beleza, né, para o ser humano, para a gente conseguir viver, porque a arte também é muito terapêutica nesse sentido. Tanto às vezes a arte pode não ser bonita para um ou para outro, mas só dela provocar essa sensação de desconforto, ou sensação de êxtase, sensação de beleza, né, de estar vendo algo muito gostoso, já faz a gente olhar um pouquinho pra gente e traçar novos olhares, né? A arte estimula muito esses novos olhares, mesmo você depois tendo uma opinião sobre elas. Agora, tome cuidado com a sua energia se esvaindo por causa dessas questões de apego e questões de como você às vezes pode olhar para o mundo, que às vezes você está olhando com óculos muito escuros. Então tenta trocar de vez em quando, botar uns óculos com umas lentes coloridas para você não se acostumar, né? E aí quando tirar um óculos cinza eu não conseguir enxergar as coisas direito mais. Então faça esse ajuste aí que vai ser muito benéfico para você. Vamos para um conselho. O conselho, apego, liberto-me do que me limita, é a palavra, é a frase. Então, vamos dar uma trabalhadinha no apego. Às vezes aqui, com esse 5 de paus, você tá apego em algumas visões, em umas concepções, sabe? Um jeito muito estreito de ver a vida. Dá uma reformulada nisso. Tente fazer um exercício durante esse mês, assim, de uma vez no mês conseguir pensar um pouco diferente do que você pensaria, ou entrar em contato com algo diferente do que você estaria acostumado a procurar, a ver, né? Então busca um pouco esse exercício, é um exercício, né? A gente vai transformando as coisas dentro da gente a partir de um treino, que pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, enfim, desde que você esteja predisposto a fazer alguma transformação. Não precisa correr, não precisa fazer para ontem essa transformação.
mas vai fazendo no seu tempo, que aos pouquinhos você vai introjetando essas novas percepções e essas novas possibilidades dentro de você, ok? Bom, essa é a sua leitura para o mês de novembro. Se você gostou, curta, comente se fez sentido para você e compartilhe para mais pessoas esse vídeo. E a gente se vê na sua próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, a vela azul. Como está o mês de novembro para vocês? Os enamorados, 7 de paus, 2 de ouros, imperatriz, a justiça. Deixa eu ver se tá... É isso. Cavaleiro de espadas e o enforcado. Bom, aqui, para vocês do grupo de número 3, vocês vão estar vibrando na energia dos namorados ou enamorados. Uma energia muito positiva, uma energia de muito sentimento de felicidade, de amor, de alegria. Podendo ter um pouco de dúvidas, um pouco do tipo, ai, tem tanta coisa que tá acontecendo e eu não sei ao certo escolher, sabe? Mas no geral é um tom muito agradável para esse mês, é um tom de compartilhar a vida com as pessoas, de se sentir realmente assim contaminado por sentimentos bons. Ainda que tenha algumas dificuldades ao longo do mês, é como se você sempre pudesse retornar para essa positividade. Você pode ter altos e baixos, mas rapidamente você volta para esse lugar da positividade durante esse mês. Relacionamento. Aqui a gente tem no relacionamento 7 de paus. Então, assim, se você está se relacionando, pode ter conflitos. E esses conflitos aqui do 7 de paus são conflitos um pouco bobos, um pouco do tipo, comecei uma discussão sobre X e terminei a discussão falando de Z. Então, assim, perdeu o foco e já foi discutindo outras coisas, já foi liberando outros conteúdos, né? E perdeu um pouco a sensação não, você pode acabar perdendo o fio da meada, né? O sentimento inicial, do que vocês estavam discutindo, o que tinha que ser resolvido, e de repente você está falando de outro assunto, de outro sentimento. Ou às vezes até do mesmo sentimento, só que num outro contexto, que aí demandaria mais diálogo, mais discussão, mais conversa. Então, assim, toma cuidado para não entrar nessas discussões intermináveis, que você começa a falar de uma coisa e termina em outra e já vai liberando outros conteúdos internos que às vezes não resolve nada. Você só tá falando, e aí não chega num ponto em comum de uma solução para o casal conseguir lidar com as adversidades. Então, assim, beleza, às vezes é importante a gente liberar acesso a conteúdos, mas tem que ser de uma maneira organizada e consciente, tá? Não é que também, assim, não é para olhar para esses conteúdos internos, tem que olhar, mas aí tem que dar uma organizada e falar de um jeito consciente, né? E não se perder no meio da discussão. Se você não está se relacionando e está em busca de alguém, aqui pode ter, assim, muita gente entrando, uma confusão de energia, mas ninguém se decidindo por nada muito sério, sabe? Então, pode ser que você tenha vários contatinhos e tudo, mas é como se tá cada um com suas questões, com seus problemas e ninguém conseguindo focar em algo a ser construído dentro de uma relação. Então, é um período aí que não tá, né, tão, assim, resolvido nessa área, do tipo, eu encontro alguém que tá bem resolvida e que é a mesma coisa que eu. Ainda tá um pouquinho complicado aqui. Para quem tá numa situação já um pouco complicada dentro de um relacionamento, cuidado extra porque pode vir discussões intermináveis também e discussões sobre vários assuntos nada organizados e, sabe, como se a situação fosse ficar ainda um pouco mais confusa e complicada e nebulosa porque deu vazão para tudo isso aqui. Então, pé no freio, se precisar falar, se precisar discutir, tenta organizar as ideias primeiro, chamar, sentar e conversar com calma, pontuando cada coisa, né, dando espaço para o outro falar, dando espaço para você também refletir, para o outro refletir, não tomar decisões precipitadas, não buscar soluções já rápidas e prontas, mas buscar mesmo esse diálogo calmo
e aos poucos construindo o pensamento, construindo o que você quer colocar, construindo o que você deseja para a relação, tá? Vai ser meio por aí a solução. Já no quesito prosperidade, sai um 2 de ouros. É uma boa carta. Aqui fala de trabalho, trabalho duro, para prosperar. Ainda não é tanto um momento de aquisições materiais, ainda é um momento de trabalho, de dedicação para começar a conquistar o que você deseja no campo financeiro e no campo material. Com relação a amigos, saiu a carta da Imperatriz, muito positivo para amigos, muito positivo para encontros, para nutrir as pessoas. Claro, encontros sempre obedecendo as regras sanitárias, porque a pandemia ainda está aí, mas aqui assim tem qualidade nos encontros, sabe? Então não é tanto quantidade, porque a Imperatriz ela é abundante, mas ela não é focada em ter, ela é focada em sentir, ela é focada em ter tempo de qualidade com as pessoas para nutrir, ter tempo de qualidade para as trocas, ok? E não tanto quantidade assim. Às vezes a gente pode olhar para uma rainha e pensar, nossa, ela tem muita coisa, né? Ela tem muita coisa em quantidade. Mas a Imperatriz, vibrando no positivo, ela é mais conectada com a natureza, ela é abundante. Só que ela não se limita a ser aquela rainha que precisa de muita gente perto, que precisa de muita festa todo dia, ou muito encontro todo dia, sabe? Ela também consegue ficar bem sozinha, bem conectada com ela mesma. E essa quantidade às vezes pode ser um escapismo, tá? Então a rainha, até nesse lugar mais de sombra da carta, ela pode sim ir para esse lugar, mas às vezes é um lugar um pouco desequilibrado, porque não é tão conectado assim com a natureza, é mais conectado com o ego, ok? Então, assim, a Imperatriz fala, busque momentos de qualidade, busque momentos até também, encontros na natureza estão muito favorecidos aqui, cachoeira, praia, parques, enfim, fazer coisas ao ar livre vai trazer muito mais satisfação do que, por exemplo, ir num restaurante caro, sabe? Ou ir num lugar X que se gasta muito, entendeu? Não é muito por esse caminho aqui de curtir com os amigos. E quando eu digo caro, não é tipo assim, é caro dentro da realidade de cada um, ok? Já com relação a trabalho, saiu a carta da justiça, ou seja, você tendo vitórias no campo de trabalho. Se tiver alguma questão aqui judicial, tem muito caminho para se resolver ou para começar a dar passos positivos a seu favor. E aqui fala de você no trabalho sendo muito justo, muito honesto, muito verdadeiro, sabe? Atuando dentro de uma ética, de uma moral, de princípios maiores, de ideais. E as pessoas também te vendo muito assim, sabendo que podem contar com você, que você vai ser uma pessoa correta, uma pessoa justa. E aqui tem também a justiça vindo para você de uma maneira positiva no campo de trabalho, de reconhecimento, de valorização no campo do trabalho, tá? E muito conectado aqui com a prosperidade, né? Falando assim, olha, trabalhe duro, que você tem a recompensa aqui da carta da justiça. Com relação à família, a gente tem o 4 de copas, então um pouquinho de cuidado. Com relação à família, pode acontecer certas confusões, certos disse-me-disse, fofoca, comentários inapropriados, né? Fazendo com que você, por exemplo, acabe não se conectando realmente com o propósito de se divertir ao lado da família, sabe? Aqui família pode ser sua família mesmo de origem ou a família que você escolheu de coração. Mas mostrando muito cuidado aqui com as relações, tá? Cuidado com o que as pessoas vão te falar. Não repasse informações. Aqui o indicado, inclusive, não é nem entrar nos conflitos dos outros, sabe? Realmente ficar em cima do muro seria o mais indicado aqui. Não entra muito na vibe porque não vai ser com você. E ainda se te tentarem puxar e virar para o seu lado, dar uma manipuladinha, não caia. Não caia porque não é sobre você. É sobre as pessoas estando num período, sabe, de ficar falando e tudo, e questionando e reclamando, enfim. Não é com você. Com relação à espiritualidade, a carta do Cavaleiro de Espadas. Aqui pede comunicação,
né, com esse lado invisível, se você tem conexão. E pede também movimento, pede um pouco mais de ação, pede você fazendo coisas práticas. Então, dependendo da religião que você professe ou daquilo que você acredita, de uma doutrina ou, sei lá, filosofia de vida, transforme isso em atitudes práticas. Então, por exemplo, se você é católico, aqui a orientação é vá à missa, tá indo à missa, né? Faça os rituais dentro da religião católica, busque se reconectar esse mês a partir disso. Se você tem uma filosofia de vida, reflita se você está realmente transformando o que você sabe em algo prático. Tipo assim, se o que você prega você realmente é. Se você está conseguindo fazer esse ajuste interno, se você está conseguindo fazer essa transformação para realmente se tornar aquilo que você acredita, tá? Então seria nesse sentido. E a conexão, o pedido, rezas, orações, mantras, meditação, tá muito favorecido. Pedir mesmo, sabe? Para a espiritualidade te ajudar, te acompanhar, te proteger, enfim. Muito favorecido para esses tipos de percepções e práticas. Com relação à saúde, o enforcado. E aí, saúde, eu leio sempre voltado para a vitalidade, não tanto para falar sobre doenças, tá? Porque eu acredito que as cartas, elas não são tão deterministas assim para dizer, você tá com um problema de saúde e tal, né? Então, minha leitura é mais voltada para energia, o quanto que você está conseguindo manter a sua energia equilibrada ou a sua energia mais para cima, ok? A carta aqui saiu enforcado, então demonstra que você pode passar por processos de baixa vitalidade em algumas situações, né? Aqui pode dizer assim, por exemplo, se você trabalhar demais, cuidado com os altos sacrifícios, de você vestir a camisa e tudo ser sua demanda, tudo virar sua responsabilidade, não vai por esse caminho, porque a sua saúde pode ficar um pouco prejudicada, a sua vitalidade. E aí fica com um sistema imunológico um pouco mais comprometido por causa dessa carga de trabalho, de afazeres, de demandas, podendo, né, entrar algum tipo de questão de saúde aí. Então, fortaleça essa sua imunidade. Não é que sua imunidade vai necessariamente abaixar ou você vai ter algum tipo de doença, mas toma cuidado para ver se você não está trabalhando demais e acabando esquecendo de cuidar do corpo, da mente, das emoções. Então, atividades físicas estão muito favorecidas. Tomar um suplemento, né? Ir no nutricionista ou no médico especializado para você ver o que você pode estar aí descompensado de alguma questão hormonal ou alguma questão assim de vitamina para você tomar, para você se restabelecer. Muito indicado aqui também tomar sol num momento favorável, né? Para você sentir essa vitamina D de volta entrando, porque o enforcado aqui, ele tá num lugar meio escuro, o sol tá lá atrás, então talvez aqui seria importante você buscar a vitalidade de formas orgânicas, de formas naturais, né? Então, tomar sol é adequado, estar em meio à natureza também vai te ajudar muito, fazer uma atividade física em meio à natureza vai te ajudar. E muito cuidado com essas questões de autossacrifício, porque podem te levar a um descompensamento emocional, mental, físico também, tá? Mas, de novo, não dá pra falar que tem uma doença específica aqui acontecendo, mas tem baixa de vitalidade. Então, tenta fazer um check-up geral, só para garantir que talvez possa ser uma questão de trabalho excessivo, questões da mente, discussões que podem estar minando a sua energia, ok? Bom, agora vamos tirar uma mensagem final. Resiliência. Meu instinto me faz flexível a qualquer obstáculo. Então aqui pede muito para você tentar fluir com as situações da vida desse momento, no mês de novembro. Pede para que você seja flexível. Aqui, energia dos namorados, dúvida. Não precisa decidir agora. Calma, né? A não ser que tenha prazo para você decidir alguma coisa, assim, uma data específica. Mas vai com calma, sabe? Vai pensando tudo de um pouquinho. Vai pensando a cada momento, assim,
Vai pensando a cada noite um pouco sobre o assunto, vai refletindo com calma, seja flexível com você, seja flexível com o outro. Não entre em discussões que necessariamente você queira estar certo, que você queira sair o vencedor, entendeu? Tente ir mais para um lado mais amoroso, mais de acolhimento, de flexibilidade, porque às vezes o outro também está passando por questões, sabe? Difíceis e tudo. Família, mesma coisa, entendeu? Entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Não queira bancar o justiceiro, que você também tem a verdade, ou que você tem que defender alguém. Não agora, não no primeiro momento. Depois você até pode se posicionar, mas só esse mês, assim, tá pedindo muito essa cautela, esse cuidado. Os amigos vão estar muito favoráveis, então se você precisar escapar dessas confusões, busque estar com seus amigos e aqueles amigos leves, aqueles amigos que estão sempre mais assim, querendo curtir o momento, sabe? Usufruir e compartilhar o momento entre amigos e não tanto aqueles grupos que às vezes você sai de lá mais cansado ainda, entendeu? Então selecione bem esses amigos, mas com certeza você terá esses que vão poder te ajudar. Se você não é uma pessoa que tenha muitos amigos, que tenha muito com quem recorrer, né? Busque certos conhecidos ou grupos na internet ou pessoas que possam te estimular aqui a ter um momento de calma e tranquilidade e de diversão. Às vezes um vídeo engraçado na internet, sabe? Um vídeo de bicho, enfim, para você rir fácil, tá? Então vai por aí que seria um caminho mais adequado da flexibilidade. E aqui o que está mais pegando é trabalho. Trabalho vai ter aqui muita coisa boa, mas também muita autoexigência. Então vai com calma, ok? Essa é a leitura para você. Se você gostou, curta, comente aqui embaixo se fez sentido e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E a gente se vê na próxima leitura.